nós estamos começando mais um Rede Armazém aqui na UX TV, o espaço onde a gente divulga as novidades culturais da Serra. E nós começamos esse primeiro bloco ao som do Valdir Verona e do Rafael Deboni, que estão aí comemorando 10 anos de parceria e vão contar um pouco pra gente sobre o espetáculo que eles vão realizar nessa próxima quinta-feira. Mas antes da gente iniciar o nosso programa, você pode conferir mais informações e participar conosco através das nossas redes sociais com o Bruno de Moura, né, Bruno? Sou Marcelo, então para você que assiste o Armazém dessa terça-feira, não deixe de participar e contribuir com a nossa programação através do nosso facebook.com/UXTV. Siga a gente no Twitter e Instagram pelo @UXTV e mande aí sua sugestão, ou quem sabe você tem uma banda e possa se apresentar aqui no palco do Armazém pelo 9620-1658. Não deixe de participar. Beleza, Bruno, muito obrigada. Bom, gente, as datas históricas, elas servem para nós lembrarmos de pessoas e fatos que fizeram história, não é verdade? E hoje, então, a gente recebe aqui duas pessoas que estão com eventos e também com enfim, né, celebrando aí alguns aniversários, tanto o professor João quanto a Helenira. Helenira, que é diretora do Arquivo Municipal aqui de Caxias do Sul, João Espadari Adame. Seja bem-vinda. Helenira, conta um pouquinho aí, são muitas histórias catalogadas, registradas, né? O que a gente pode falar desses 40 anos que o Arquivo Histórico Municipal está celebrando? Então assim, são 40 anos que nós estamos então buscando acervos, tanto de famílias, tanto de origem pública, né? Nós lançamos em 40 anos, nós lançamos sexta-feira então o nosso link institucional, arquivomunicipal.caxias.rs.gov.br, onde nós estamos disponibilizando uma parte do acervo público. A documentação, então, da diretoria da colônia e da comissão de terras, os registros de assentamentos dos imigrantes estão disponíveis depois de 40 anos na internet, né? Estamos disponibilizando também os livros de registros de indústrias e profissões aqui desde o início que nós temos, então, que eram os registros de médicos, de armazéns, de casas de negócios, que as pessoas tinham que ir lá, inicialmente, manusear página a página. Depois de um período, nós conseguimos digitalizá-los em parceria com a Câmara e agora, então, estamos disponibilizando no link institucional. Além dessa documentação pública, nós temos muita documentação de famílias, de empresas, a vitivinicultura está toda contemplada, as antigas vinícolas Antunes, Miquelon, Mosile, Rio Grandense, muita documentação, um acervo fotográfico magnífico. Pois é referência em imigração italiana, nosso acervo fotográfico também. A gente está vendo ali algumas imagens. Hoje, quantas pessoas trabalham no Arquivo Histórico? Hoje nós temos uma equipe de 12 pessoas e 4 estagiários, só que nós temos 3 em fase de aposentadoria e a maioria desses servidores são de 20 horas, são professores de 20 horas. Então é uma equipe relativamente muito pequena para trabalhar tanto acervo, porque tu trabalhar o acervo é documento a documento, tu tem que higienizar, tu tem que catalogar, tu tem que acondicionar e descrever. Nós temos agora, então, a norma brasileira de descrição arquivística, ela foi publicada em 2010, então ela permite que tu faça essa descrição por fundos e por séries. Tu não precisa mais descrever individualmente, que é os que os arquivos faziam nos anos 80 e 90. Escreveu individualmente, documento a documento. E nessa descrição individual, nós chegamos a um total de quase 500 mil documentos de origem particular descritos, fora os que ainda não estão descritos. Nós temos certamente um acervo de mais de 1 milhão de imagens fotográficas. Porque só de alguns fotógrafos, como por exemplo, Estúdio Beu, que são 60 mil fotogramas, Esquiavo, mais em torno de 300 mil fotogramas. Então, isso para digitalizar e para disponibilizar, tu poder trabalhar isso em séries e disponibilizar algumas imagens é mais viável do que individualmente. Não, e mesmo assim, né, o trabalho de vocês também já tem a questão fotográfica, que é como você falou, né, tem bastante arquivo, tem bastante coisa, mesmo assim vocês conseguiram até trabalhar num livro essa junção, essa catalogação. A vida e a obra dos fotógrafos que atuaram em Caxias de 1885 a 1960 é um sonho da instituição desde a década de 80.
quando começou num trabalho com a Funarte, a fazer esse levantamento dos acervos fotográficos que tinham na região. Então foi buscado assim muitos acervos com famílias e antigos estúdios, como Jeremia, como Calegari, né? Começamos com a produção do Giovanni Battista Serafini, recentemente a família doou ainda imagens inéditas do final do século XIX. Então estamos sempre em busca dessas novas imagens. Pois é, e a questão de doação, você falou que tem as famílias, o pessoal, ele está doando bastante material para vocês recebem muita coisa, e em que estado normalmente as coisas chegam para vocês? Felizmente a comunidade confia muito no trabalho da instituição e nós recebemos, este ano aqui nós recebemos várias doações, né, novas doações, e a maioria do acervo chega em bom estado. Aconteceu, por exemplo, de uma antiga tecelagem Scavino Bertucci, que foi fechada, e a arquiteta descobriu lá no sótão documentos dessa empresa que começou na década de 30, tinha molhado. Ela, faz uns 2 meses mais ou menos, levou até o arquivo uma quantidade. Infelizmente, muita coisa nós tivemos que pôr no lixo, porque formou um bloco, daquilo não tinha mais o que salvar. Mas a gente ainda descobre assim acervos que ficaram abandonados ou esquecidos, né? Ainda se descobre isso. Mas em meio a tudo isso, muita coisa chega em bom estado. Recebemos no final do ano passado, ficamos muito felizes. Com a família Eberle nos doou os contratos de menores aprendizes desde o início da Eberle, do final do século XIX, e as cartas de família do Abramo para os seus filhos. Olha. Então, assim, nós temos recebido acervos muito significativos para a história da cidade. Não, isso só demonstra que as pessoas elas estão dando importância para a questão histórica. Eu não sei, professor João, se você percebe isso também, né? Até pelo tema da Semana de Letras, né? O pessoal, ele dá uma importância para a história ou você percebe que não? Todo mundo olha mais para frente? Eu acho que depende dos setores da sociedade, né? Que nós temos uma tendência, assim, geral no Brasil de se passar por cima da história, né? De se tentar apagar certos acontecimentos, né? Até com aquela máxima que diz assim que brasileiro não tem memória, né? Mas eu acho que essa iniciativa, né, do Instituto do Arquivo Histórico, né, é fantástica, porque eu mesmo na pesquisa utilizo os jornais que foram digitalizados, né? Porque, enfim, dentro do meu projeto de pesquisa tenho bolsistas desde 2012, reunindo materiais sobre literatura, cultura, enfim, tudo que diz respeito à vida intelectual de Caxias do Sul, né? Então, eu acho assim, é fantástico, né? Não, exatamente, não é só a questão também de ter isso para a comunidade, mas principalmente para essa questão da pesquisa acadêmica, sim, exatamente, né? para pesquisa. Então, tem muito material, a gente encontra muitos escritores que a gente está chamando de poetas de fim de semana, né? Muitos jornais circulavam só no fim de semana. E aí há muito material que foi publicado nesses jornais e que permanece inédito, né? E a ideia é futuramente organizar uma antologia com principalmente poesia, né? Que tem muita poesia. Ah, perfeito. Bom, daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre o Arquivo Histórico e também sobre a Semana de Letras. Mas antes, vou convidar você aí de casa a conhecer a nossa promoção cultural do Dia dos Pais. Olha só! Se você quer presentear o seu pai com uma noite muito especial, a UX TV vai te dar uma força. Grave um vídeo com ele de até 30 segundos e nos envie até o dia 10 de agosto. O vídeo mais criativo ganha um jantar para 4 pessoas na Roda Pizza Giordani. Participe! Tá aí, então, promoção cultural bem bacana. E aqui a gente recebe no estúdio, então, Valdir Verona, Rafael Deboni. Contem pra gente, 10 anos, então, dessa parceria? Isso, 10 anos que lançamos um projeto quando a gente formata esse duo de música instrumental e boa parte desse repertório autoral. O que não é autoral é algumas releituras que a gente faz, mas aí a gente assina a autoria do arranjo, né? Então, basicamente isso. A gente começou em 2006
lançamos o projeto Encontro das Águas, que culminou nesse CD que tivemos a oportunidade de, inclusive, ganhar uma certa projeção nacional com ele. Pois é, vocês passaram ali por várias cidades, né? Isso, e também fizemos alguns festivais fora do estado, né? Com destaque para o Brasil Instrumental em 2008, na cidade de Tatuí, é um dos principais centros de estudo da música no país. E também um festival em Brasília, em 2010, que foi o Voa Viola. A gente foi selecionado nesse festival de mapeamento. Ah, bacana. Bom, a gente está aqui no Armazém de hoje, então, comemorando aí os 40 anos do Arquivo Histórico, tem aí os cursos de letras, de pós-graduação e também desses 10 anos com um espetáculo nessa quinta-feira, né? Isso, nessa quinta-feira a gente faz no Teatro Municipal de Caxias do Sul, Pedro Parente, onde vamos contar um pouco dessa história e tocar as principais músicas desse período. Ah, beleza. Vamos fazer o convite para o pessoal de casa? Com certeza, para quinta-feira agora, dia 11, né, às 20 horas, na Casa da Cultura, estaremos lá fazendo essa síntese do nosso trabalho. Perfeito, então, vamos ouvir um pouquinho de vocês. A gente vai para um breve intervalo ao som do Valdir Verona e do Rafael Deboni. Daqui a pouco a gente volta. Abordar os mais diversos assuntos que integram a academia e divulgar a produção científica e teórica produzida pela Universidade de Caxias do Sul. Esses são os objetivos do Teorema. Teorema, todas as quartas às 8h30 da noite, na UX TV, canal de identidade. Ao som do Valdir Verona e do Rafael Deboni, a gente volta com o Rede Armazém, trazendo aí as atrações culturais da região, né, Bruno? E com promoção também. Tem promoção cultural no nosso facebook.com/UXTV, acesse as nossas redes sociais e confira aí, concorra a um par de ingressos para o Ordovás nesse final de semana, que tem a estreia do filme Frank aí de 2021.
2014, uma comédia dramática aí onde o autor Michael Fassbender se esconde dentro de uma cabeça gigante de papel machê e o filme se desenvolve entre seus protagonistas e suas aspirações, inspirações, fama e as máscaras sobre as quais eles se escondem, sejam reais ou metafóricas. O filme é dirigido por Lenny Abrahamson, classificação de 14 anos, 95 minutos. Aproveitando a programação cultural, nesse dia 11, agora quinta-feira, tem mais uma edição da Quinta Sinfônica. Mais informações a gente confere agora no quadro Substância Sonora. Rússia, Alemanha, Brasil, compositores de diferentes nacionalidades terão suas peças executadas num mesmo concerto. O projeto Quinta Sinfônica do mês de agosto ainda adiciona a essa mistura um solista internacional. Hello, my name is Gigla Katsarava. Piano is, I think, one big part of my life. It's like discovering like cosmos also, you know, like big universe. So it's one important part of life. Eu sou o maestro Manfredo Schmidt, diretor artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul. Nesse nosso concerto nós vamos ter duas obras que são do período romântico. A primeira, a abertura da ópera Freischütz, de Weber, compositor alemão, e depois do Nepomuceno, a Sinfonia em Sol Menor. Interessante que Nepomuceno é um compositor brasileiro, mas nessa obra ele mostra uma série de influências do romantismo europeu. A decisão de escolher a Sinfonia em Sol Menor foi no sentido de possibilitar ao nosso público de ouvir uma fantástica sinfonia, né, de um compositor nosso e que muitas vezes a gente não escuta. Então, ter a oportunidade de ouvir essa sinfonia pela primeira vez e também, ao mesmo tempo, fazer essa conexão entre a abertura, né, do todo o movimento de música romântica europeia com os efeitos disso aqui no Brasil, né? E Prokofiev é um grande desafio, tanto para a orquestra quanto para o solista. We know like Prokofiev, he was trying to find new expressions of piano that didn't discovered before him by great pianists like Liszt or Rachmaninoff, and he did it, you know, he found some new keys to do it more virtuosical, you know, but it's never virtuosity for virtuosity, it's really to express himself, you know. Desde a época que o Gigla esteve aqui conosco, tocando Tchaikovsky, a gente conversou, quem sabe a gente não faz o terceiro do Prokofiev. E ele prontamente aceitou o desafio, ele já tocou esse concerto algumas vezes, e dessa vez a gente vai poder mostrar essa incrível peça já com uma linguagem mais moderna para o nosso público. O concerto da Quinta Sinfônica será no dia 11 de agosto, a partir das 8h30 da noite, aqui no UX Teatro. Ingressos a R$10. Bom, a gente também recebe aqui o professor João, que vai falar um pouquinho da 27ª Semana de Letras, né, professor? Tem aí, são dois nomes, grandes nomes da literatura mundial, que são contemplados. Por que esses nomes serão contemplados nesse evento? Bom, é que, segundo os biógrafos, né, os estudiosos
da obra de Shakespeare e Cervantes, disse que eles morreram em 23 de abril de 1616. Então estaríamos comemorando, né, no caso deles, né, por serem autores, enfim, por serem grandes figuras da literatura, estaríamos então comemorando os 400 anos da morte de ambos os autores, né? E aí a gente, enfim, propôs essa Semana de Letras, então voltada para Shakespeare e para Cervantes, e ao mesmo tempo com a proposta de comemorar os 5 anos da criação do Programa de Doutorado em Letras, 15 anos do Programa de Mestrado em Letras, Cultura e Regionalidade e 55 anos do curso de graduação em Letras. Tá aí, um monte de comemorações. Exatamente. Então a gente está unindo essas comemorações, né, no evento que acontece nos dias 10, 11 e 12 de agosto. E para isso vocês estão trazendo aí vários nomes bem importantes do cenário literário. Tem o Flávio Loureiro Chaves, que é maravilhoso. Sim, sim. Nós organizamos o evento em 3 momentos, né? São 3 dias, 3 momentos. A gente começa às 4 horas da tarde com sessões de comunicações, sessões de apresentação de trabalhos, que contemplam desde alunos de iniciação científica, alunos de graduação, até professores universitários. As temáticas são livres, tem gente que vai falar sobre, enfim, os autores comemorados, mas dentro da língua e da literatura, né, os temas são bem abrangentes. Aí, num segundo momento, começa às 18 horas e vai até às 19h30, são mesas redondas e mesas temáticas, com convidados tanto da instituição quanto convidados de outras instituições. E à noite, a partir entre 20 e 21h30, nós temos conferências. A primeira conferência acontece com o Charles Kiefer, que é professor e escritor, e ele vai tratar da relação dos Cervantes com a Cabala. A Cabala é um tema que o Charles Kiefer vem estudando há algum tempo, ele tem um grupo de pesquisa, inclusive, né? Mas basicamente envolve a questão mística, né, da literatura do Cervantes e a questão da tradição, da herança, né? Porque, quer dizer, tanto Shakespeare quanto Cervantes são autores que, enfim, têm uma tradição, criaram uma tradição muito grande, muito forte, né? O professor Flávio Loureiro Chaves, na conferência da quinta-feira à noite, vai tratar da relação entre Machado de Assis e Shakespeare. Que ele é um especialista em Machado de Assis, né? E eu creio que ele vai certamente abordar o Dom Casmurro. Ah, né? não, com Porque certeza. é ali uma espécie de releitura do Otelo, né? Não, perfeito. Professor, quem quiser participar, então, tem todas as informações no site da UX, né? Sim, todas as informações no site da UX, né? Ainda é possível fazer inscrição como ouvinte, mas na galeria universitária, lá no protocolo acadêmico. Perfeito, então. Para o pessoal, então, que quiser, tem informações no site da UX, ux.br, e também, quem quiser mais atrações aí, conferir umas atrações culturais da semana, tem a nossa agenda cultural. O Bike Club Caxias do Sul realiza no dia 13 de agosto a pedalada até o Viaduto 13 no município de Vespasiano Correia. O evento, que já tem mais de 80 ciclistas confirmados, convida os municípios da região a se juntarem a essa jornada. A participação é gratuita, informações pelo 81 34 24 10 e facebook.com/bikeclubcxs. O Campus 8 cedia exposições que integram a 9ª Semana da Fotografia de Caxias do Sul. Ásia Sudeste, de Ilka Filippini, com foco na arte budista e tribal, e Os Fios de Luz, de Clara Coupe, trazendo fotografias Pignoli reestilizadas. Ambas podem ser visitadas de 11 a 31 de agosto na Galeria de Arte no hall inferior do Campus 8. Informações pelo 3289-9000. Nesta sexta-feira, dia 12, tem Tonho Croco e banda Partenon 80 no Bar 054 em Caxias. O grupo vem lançar o novo álbum Das Galáxias. Com o repertório de Tim Maia, Jorge Ben e Papas da Língua, o show tem início a partir das 23 horas. Ingressos de R$ 60 a R$ 100, estudantes e idosos pagam meia entrada.
O nosso Rede Armazém, então, fica por aqui. Eu agradeço a presença dos nossos convidados e a gente encerra ao som do Valdir Verona e do Rafael Deboni. Até uma próxima!